Então vamos lá. Então vamos deixar a bola para o nosso mestre, então, Francisco. Francisco, como vai ser a liderança após a pandemia? Vamos lá. Bom, muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo interesse, pelo carinho. É muito bom mesmo estar podendo expressar um pouco da minha experiência, compartilhar um pouco da minha experiência e acho que assim também do aprendizado, porque além de a gente estar falando, eu estar aqui falando com vocês, todos nós aqui estamos aprendendo, né? E então, esse momento de pandemia, já iniciando um pouco a minha fala, ele é uma oportunidade para que a gente se conecte com a necessidade de um novo posicionamento diante do mundo. Não sei se todos sabem, mas eu estou concluindo, inclusive, uma pós-graduação na área de neurociências e filosofia, onde, então, é uma área que eu gosto, e nós estamos nos dedicando muito a essa compreensão, a compreensão do porquê o humano tem facilidade de complicar as coisas e não simplificar, pode-se dizer assim. Por que isso? Porque se vocês observarem esse abalo sísmico nas nossas vidas, seja a pandemia, seja o tsunami, seja uma epidemia maior na humanidade já aconteceu, nós, nessa vida, cada um de nós aqui, já vivemos algo muito difícil. A gente, por exemplo, saiu do útero e teve que conviver nesse espaço aqui de fora. Imagina o bebê, 9 meses ali, sendo formado no útero, nadando com leveza e felicidade, e aí ele é convidado para ir para um lugar que ele não tem competência para absolutamente nada. Então, vale lembrar que, nesse momento, toda a programação de adaptabilidade do cérebro dele não valeu para nada, porque agora ele está numa nova situação. Em um determinado momento, ele não andava, só engatinhava. Agora, ele tem que andar. No novo momento, ele tinha que também começar a controlar o xixi e o cocô. Agora ele tem que fazer isso. Como que é? Então, o que eu estou convidando aqui a cada um de nós pararmos um pouquinho para pensar é a importância de nós darmos uma atenção especial à nossa história de adaptabilidade. Nós todos já vivemos situações difíceis, alguns casaram, se separaram, casaram de novo, outros desistiram, né? Eu, por exemplo, casei de novo, né? Então, se adaptando, me adaptando, né? Então, essa pandemia que está exigindo de cada um de nós uma nova postura, ela está necessariamente nos levando ao encontro de uma prática que, por exemplo, no Oriente é comum. Eu, por exemplo, não sei se todos sabem, eu morei na Índia. Não sei se todos sabem, eu já fiz retiros de silêncio de 10 dias, sem poder falar absolutamente nada. Já fiquei 21 dias podendo falar só o essencial. Se desse um sorriso, eu era questionado se esse sorriso era para agradar alguém ou era autêntico, espontâneo. Então, o que acontece? Quando eu medito, quando uma pessoa faz essa prática, ela volta para si mesma. Ela é obrigada a observar os pensamentos, avaliar se o movimento do corpo é necessário ou se eu posso, de fato, me acalmar, ficar na serenidade, ter domínio sobre a impulsividade do meu corpo. Então, a pandemia exigiu que todos nós voltássemos para as nossas casas. A pandemia exigiu que a gente não fique no social, no lero-lero. Então,
É muito interessante quanto mimimi as pessoas têm na sua prática diária, nos relacionamentos. É mimimi, nossa, choveu, ai, que triste, olha o trânsito. Muito mimimi. A pandemia está fazendo com que você saia, por exemplo, desse jogo e necessariamente volta para casa. Você vai ter que ficar em casa. E aí vem uma pergunta que eu gostaria de deixar para todos vocês. Aonde você mora? Aonde é que você mora? Alguém poderia me responder, falar, onde você mora? Uma pessoa só. Eu moro na Pompeia. Na Pompeia. O João disse, então, que mora na Pompeia. Muito bem. Então, eu quero convidá-los a ver que essa resposta, talvez, ela não seja tão correta, ou melhor, a resposta, em função do paradigma que o João definiu para responder, está correta. Mas eu convido a vocês a mudarem o paradigma. Onde você mora, não onde o teu corpo habita. Eu moro no planeta Terra. Alô? Fala, Wagner. Eu moro no meu corpo. Você mora no seu corpo e eu moro no meu corpo. Né? Então, essa é uma resposta muito interessante, e talvez até diria necessária, para que a gente sobreviva melhor, que a gente não tenha tantos conflitos. Porque se você mora no seu corpo, você começa a ter o poder sobre a ação, o domínio, a habilidade de ter poder sobre a sua mente e não a sua mente ter poder sobre você. Isso é muito importante, é fundamental essa clareza. Porque quando você volta para casa, então nós somos obrigados a ficar com a nossa mulher, nós somos obrigados a ficar com os nossos filhos. Por um lado, vocês podem pensar que eu estou dispersando, mas já vai ter muito sentido isso tudo que eu estou falando. O que vocês devem estar acompanhando pelos noticiários é que aumentou a agressão sobre a mulher, aumentou também o índice de maus tratos à criança, né, abuso, isso daí está sendo muito preocupante. E então, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão em casa. Mas também é verdade que talvez daqui uns 9 meses vão nascer muitas crianças, né? Porque aonde tem conflito, o fato da pessoa estar em casa aumentou o conflito. O fato da pessoa estar em casa e tem harmonia aumentou, potencializou a harmonia. Então, é muito importante, eu tenho acompanhado algumas famílias que falam, ainda essa semana, uma mulher de 40 anos falando para mim, eu estou extremamente feliz, eu resgatei a experiência afetiva com a minha mãe, eu estou cuidando dela, né? Com os meus filhos, eu não conhecia mais os meus filhos. Então, o fato de ir para casa, conviver em casa, está exigindo uma nova postura. Uma postura onde a pessoa necessariamente ela está exposta a essa realidade e faz com que ela tenha que ter maior responsabilidade sobre o que esse líder, essa líder, está fazendo dentro desse espaço. Então, essa pandemia está levando a gente a ficar mais com a gente mesmo, a reavaliar a própria vida, reavaliar os próprios vínculos, e as pessoas não estavam habituadas a fazer isso. Então, também vale dizer que há 20 dias atrás, atendi uma pessoa que quase que pulou do edifício ali ao lado do metrô Pinheiros. Um prédio grande lá, o camarada tentou suicídio. Acabou não fazendo isso em função da mulher dele, que ligou e ficou em desespero, pedindo para ele não fazer isso. Então, também estamos assistindo a esse tipo de situação, onde a pessoa fica olhando para si mesma e ela não só
não aguenta os relacionamentos com o outro, como não aguenta, às vezes, o relacionamento consigo mesmo. Então, a pandemia está exigindo que tanto as pessoas como as instituições olhem para o seu negócio, olhem para si mesmo. A gente está vendo a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, uma instituição paquidérmica, muito lenta, muito submissa em função das necessidades financeiras, que tenta conduzir a gestão de uma série de necessidades, mas encontra dificuldades. A gente vê Estados Unidos com União Soviética num conflito, a gente vê a China, a gente vê a Europa, a Inglaterra, enfim, o cenário internacional mudou em função da pandemia. O Brasil mudou em função da pandemia, porque é exigido que também os políticos olhem com maior responsabilidade para dentro da própria casa, que é o país, que é o Estado, que é o município. E aí, como todos nós estamos sentindo na pele, com muita clareza, um desconforto muito grande, porque nós sabemos a qualidade dos políticos brasileiros, nós sabemos a qualidade de alguns políticos fora do Brasil. E então, estou aqui conclamando a cada um aqui presente, e quem você conhece, leva essa bandeira, essa proposta, a importância de cada um assumir com profundidade a liderança sobre si. Está sendo um momento extremamente importante, onde eu trago 3 indicadores. O primeiro é a intenção. Com que intenção cada um de nós aqui está presente? Qual a intenção ao ouvir o Francisco falar? Qual a intenção do Francisco ao falar? Né? Porque a intenção, ela é determinante. A nossa crença gerencia, vamos dizer assim, as peneiras da audição. Eu vou ouvir em função da crença que eu tenho. Então, isso é vital para que a gente tenha esse entendimento, porque as crenças comprometidas, pessoas com crenças comprometidas com a evolução, com a criação, elas vão ouvir e atuar dessa forma. Pessoas com crenças na destruição, na crítica, no que está errado, no copo vazio, elas também vão agir dessa mesma maneira. Então, esse é um momento vital para que todos nós, cada um de nós, se envolva com vigor na ação construtiva, evoluída, com foco na evolução, com foco na transformação. Então, esse é um ponto interessante e necessário, porque nós não temos lideranças neste país e em inúmeros outros lugares que vão olhar para a gente. É só você que cuida de você. É só você, sua esposa, que poderão cuidar da sua família. Então, aí já vem um outro ponto. A importância de você, se você é líder, você precisa influenciar. A tua intenção precisa ser intensa para influenciar com integridade. Então, eu convido vocês a não esquecerem desses 4 Is. A intenção que você tem ao falar com a tua equipe, com o teu cliente, com a sua família. Qual é a intensidade? Qual é a intensidade? Qual é a intensidade que você está falando? Tem gente que morreu e esqueceram de enterrar. Se você está vivo, você precisa vibrar. Isso é condição sine qua non. Só tem 2 possibilidades. Ou você é ativo ou você é passivo. Né? No cemitério tem um monte de gente lá de corpos passivos. E tem gente que... Você lembra daquele filme O Sexto Sentido? I see dead people. Eu vejo pessoas mortas. Onde que elas estão? Estão em todos os lugares. Quem são essas pessoas? São aquelas que só veem o que querem ver, só ouvem o que querem ouvir.
esse o meu convite a vocês, né? Essa pandemia está informando que é importante que cada um volte para si mesmo, se empodere e atue. Porque vamos lembrar, o que está nos causando um grande mal, e já são mais de 5 bilhões, são 5 bilhões e 600 milhões de pessoas abaladas com essa situação no mundo. Então, o que está abalando não é nenhum bichinho, é um vírus. O vírus não é animal, não, a bactéria é um micro-organismo, o vírus não é. Olha só. Então, eu insisto nessa expressão, eu os convido a se apropriar do poder para combater o vírus da ignorância que está ligado ao egoísmo, que está ligado ao narcisismo, que está ligado ao abandono do outro. Então, parece que tem uma pandemia que chegou primeiro, que é a pandemia da ignorância, que permitiu essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, e isso mudou o mercado, mudou os dirigentes mundiais pensando de uma maneira mais conservadora, polarizando, nacional também, regional também. Então, o que a gente está assistindo é uma mudança de hábitos. Isso está exigindo mudanças de hábitos. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Então, essa mudança de hábitos está fazendo com que algumas pessoas que já estavam transitando pelo mundo virtual estejam muito mais focadas e determinadas a cumprimentos de alguns procedimentos, e quem não estava acostumado está agora aprendendo a utilizar algumas ferramentas, a aprender a comprar. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 40% das vendas, um dado que eu pesquisei para a nossa palestra, para esse nosso encontro, 40% das pessoas é a primeira compra nos Estados Unidos. É a primeira compra pela internet. Então, imagine então aqui no Brasil, certo? Então, é muito importante que a gente... e aí vem a liderança de si mesmo, para poder liderar o outro, para que a gente leve ao outro uma nova forma de olhar, para que ela possa ter uma nova forma de caminhar, para que tenha uma nova forma de se relacionar, para que a gente possa construir uma nova família, um novo mundo, um novo momento. Então, mas voltando, os hábitos que estão mudando, eles estão mudando e tendo foco em 3 elementos em especial. A necessidade de segurança. A morte exigiu de nós um olhar para a segurança das nossas vidas. A segurança exige confiança. Então, nos relacionamentos, nós estamos exigindo pedindo para o outro, para que o outro prove confiança. E é interessante o número de empresas que estão, vamos dizer assim, tendo agradáveis surpresas, a ponto de levar mesa, computador lá para casa do funcionário. Então, tem uma série de empresas que como eu falei, moro aqui em Barueri, Alphaville aqui do lado, né? Estou aqui inserido. Tem uma empresa com 3 andares que já dispensou 2 andares. Já rompeu o contrato de locação com 2 andares. Uma empresa de TI, na área de programas e tal, que acabou levando para a casa dos seus funcionários equipamentos para que o camarada agora, a partir de hoje, trabalhar onde? Trabalhar em home office. Então, a segurança exigiu confiança, a confiança permitiu a mudança de comportamento, por exemplo, da gestão do negócio.
Nesse sentido, a rapidez também é muito importante, que a gente aprenda a decidir e se comunicar com clareza, né, para que o cliente identifique e veja, assista a qualidade da entrega, a qualidade do produto, a qualidade do nosso compromisso com aquilo que o nosso cliente está esperando. Nesse sentido, também vemos muitas pessoas aprendendo. Eu atendo alguns clientes em terapia, coaching, né? Executivos aprendendo novas línguas, aprendendo a liderar a si mesmo, entrando em alguns pontos onde ele sabe que ele estava desequilibrado, que pode ter assim, o alcance das suas propostas pode ir mais longe, e para ir mais longe ele precisa ter uma comunicação que envolva. E essa comunicação que envolve é falar a língua da sua equipe. Não adianta exigir que a equipe te entenda. É você que tem que saber falar com a tua equipe para poder acolher as dificuldades dessa equipe para que ela se comprometa com você. Então, esse é um ponto importante. Então, muita gente fazendo curso de culinária, artes marciais, artes manuais, idiomas, né? Por quê? Porque as pessoas estão... é um momento em que está exigido vir para casa, e eu estou vendo que a minha casa precisa ser mais... ter uma excelência maior. Também na família, né? Como eu já falei inicialmente, a família é um espaço onde é um termômetro muito importante. Como que você, de fato, se compromete com a tua intimidade? Através da família. Pessoas que são íntimas, as pessoas que são íntimas, elas são pessoas que necessariamente espelham você. Por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. É o Freud que dizia isso, né? E, então, estou convidando vocês a observar que quando você critica a tua mulher, critica os seus filhos, critica pessoas íntimas, você está, na verdade, falando de um espelho, falando de características que você precisa transformar em você. Identifique agora, por exemplo, pense em 2 pessoas íntimas a você. E agora considere, então, algumas qualidades que você gostaria que elas mudassem. Então, se você observar bem, você vai ver que talvez essas qualidades que você está criticando no outro são, na verdade, qualidades que você poderia e deve, te aconselho a se dedicar a transformar você mesmo. Então, quando a gente olha isso, a gente está vendo a necessidade de novos hábitos. E esses hábitos exigem, então, uma fala, né? Um envolvimento do outro. Então, eu queria te convidar a ver a importância de fato, olhar para o outro na hora que você estiver se comunicando. Porque não adianta nada você ter ideias maravilhosas, mas na hora de você se comunicar, de você se expressar, você, de fato, você precisa estar com o outro. Porque o que a gente vê no momento anterior é que, muitas vezes, o líder, o gerente, o executivo, o diretor, ele estava sentado numa dinâmica mais egocentrada. Eu sou o cara. E pelo presencial, ele poderia até se manifestar um pouco mais com essa performance, com esse papel. Hoje, pelo virtual, as pessoas estão exigindo mais transparência, elas estão exigindo autonomia para a ação. Né? A sua equipe está precisando se sentir útil. Ela quer mostrar a que veio. Então, nós precisamos, esse novo momento, é o momento em que cada um aqui presente precise, assim, se dedicar ao máximo para empoderar o outro,
para você não ser bombeiro da sua equipe. Foi o tempo onde você era bombeiro da sua equipe. Não tem sentido. Vamos gerar competência nas pessoas que, de fato, estão comprometidas, que possuem competências, e vamos nos ver livres das pessoas que não, há anos, estão, na verdade, atrapalhando o seu negócio. Ainda um executivo, há 2 meses, 3, estava com uma dificuldade muito grande, porque a esposa dele cuidava do financeiro. Mas, na verdade, quem negociava com o banco era ele, embora ela era a gerente financeira da empresa. Uma empresa pequena, faturou 1 milhão por ano, mais ou menos, 1,5 milhão. Então, ele com essa dificuldade. Daí ele pôde perceber, com essa pandemia toda, que, na verdade, a esposa dele pagava a conta. Ela não era diretora nem gerente financeira. Ela não tinha essa habilidade de raciocínio e argumentação para a negociação. Mas ela pagava a conta. Então pagar a conta, eu pago eu. Né? E aí, então, ele pôde ajudar a esposa dele a perceber que ela construiu a empresa com ele, ela deu um super apoio, mas a empresa cresceu e não cabe mais, vamos dizer assim, a cadeira ser ocupada por uma pessoa que não está, de fato, preparada para essa ação. Ela pôde entender, e ainda há 15 dias atrás ele me disse que o casal está extremamente feliz, porque ela está cuidando da casa e ele está cuidando da empresa. Então, às vezes, empresas familiares têm um problema ou outro com a esposa, um problema ou outro com o filho, um problema ou outro com o pai. É muito importante, se você convive, tem uma empresa familiar, convive em um espaço dessa natureza, que você seja vigoroso para poder ser certeiro e ajudar a que a sua família tenha um nível de consciência maior para que você possa, de fato, atuar. Né? Um outro aspecto é a importância, então, de você observar que você é um líder que precisa, então, ter clareza da harmonia. Você liderando o outro para que, então, de fato, você possa liderar um negócio. Então, a liderança do negócio não está diretamente ligada ao teu conhecimento do mercado. O teu conhecimento do mercado pode ser sensacional, mas se você não se apoderar, não se empoderar, até diria, das competências de gestão das suas emoções, da sua comunicação, do seu trabalho em equipe, para que, de fato, você tenha uma visão 360 graus do mercado, não vai andar como poderia. Eu queria, nesse momento, me abrir para perguntas. Acho que eu já falei bastante coisa, nem sei há quanto tempo que eu estou falando aqui, eu me empolguei e gostaria de ouvi-los, né? Perguntas aí que talvez sejam oportunas para que eu possa me aprofundar, dando sugestões, fazendo algum comentário mais específico para o negócio de cada um de vocês. Vai, Wellington. O Fernando levantou a mão aí, olha. Espera aí. Fernando primeiro e o Wellington segundo. Vamos lá. Tá bom. Viu, Francisco? Você disse bastante coisa interessante aí, mas me chamou a atenção logo no início da fala, quando você disse, né? Você comentou que as pessoas, quando estão agora em casa, elas perderam um pouco daquela seriedade, não a seriedade, a sobriedade, assim, né? Que você falou que às vezes a pessoa está lá no seu ambiente de trabalho e vai fazer uma negociação, por exemplo, é uma pessoa dura, rígida, mas aí ela está no ambiente de casa e de repente aparece o filho. Outro dia apareceu meu gato aqui, ele passou na frente da câmera, assim, né? E isso daí, como você vê esse negócio? Porque existem aquele monte de técnica de negociação, só ficando numa cadeira mais alta, que você
não mostra interesse e tal. Nesse ambiente virtual, isso tudo se quebra, isso tudo se perde. Como que é? Como que fica uma relação, então, depois dessa pandemia que a gente voltar, né? A gente vai sair do virtual, né? E aí você iniciou com aquela pessoa no virtual, conhecendo ela de uma forma mais tranquila, mais amena, né? E aí como é que faz para ser o cara a cara talvez? Quebra aquilo, esquece aquilo e volta para o cara a cara, que é aquela coisa mais fria, mais rígida? Eu, por exemplo, não gosto disso não. Você vê, ó, eu me identifico como Fernandinho, todo mundo me conhece como Fernandinho. Ser diretor de empresa, seja meu amigo, né? E eu acho que isso é que é legal, você se expor realmente, sem essa técnica fria, boba, né? De você se mostrar mais do que você é, ou mais alto, ou mais baixo. Como que fica isso? Bom, muito obrigado pela pergunta, Fernandinho. Foi realmente muito importante. Acho que você combinou com talvez sua filha, não sei quem, porque enquanto você falava, entrou uma pessoa aí que eu suspeito ser a sua filha, uma mocinha. Ah, eu gostei, hein? Tá bom. É minha esposa que apareceu aí. Ah, que bacana, parabéns. Eu vi que ela entrou com um jeitinho carinhoso, assim, saiu light. O que é importante? Quando você falou sobre a cadeira mais alta e mais baixa, aí tem a presença de uma relação autoritária. E a nossa cultura brasileira, porque vamos entender a cultura brasileira, nós somos o povo que veio a partir do índio, a partir do negro, sobre um olhar de Portugal. Então, nós temos uma cultura, vivemos uma cultura de submissão, opressora, né? Então, bastou o cara ter um pouquinho de poder, ele quer pisar na cabeça dos outros. Essa relação comercial, onde uma cadeira fica, a cadeira de quem está comprando, fica mais alta daquele que está vendendo, é justamente uma relação opressora, né? E este é um momento onde, quando começou a internet, a gente começou a ver que a informação estava disponível para todo mundo, o conhecimento está aí colocado para qualquer pessoa. O conhecimento não faz de ninguém superior ou não que o outro. Então, todos temos essa oportunidade. Então, cabe a todos nós, um gatinho do Paulo passando aí na frente. Então, cabe a todos nós nos envolvermos com relações, com propostas de relacionamento igualitário. Porque é fundamental a igualdade, gente. Se você não for igual no sentido de parceiro com o seu filho, você não precisa ser infantil na relação com o seu filho. Mas é necessário que você seja amigo do seu filho, para que você possa ser pai do seu filho. Senão, o amigo do seu filho vai ser pai do seu filho, entendeu? O amiguinho do seu filho vai sequestrar o empoderamento e vai mandar no seu filho. Pode levar uma maconhinha, pode acontecer mil coisas, especialmente para o adolescente. Então, essa parceria de estarmos juntos, né? Quem educa os filhos é do meu jeito. Não é do seu jeito. O pai tem uma visão, a mãe tem outra visão. Vamos juntos ajudar essas crianças a se adaptarem ao mundo. Vamos juntos ajudar o nosso departamento, a nossa empresa, a ter, de fato, um poder integrativo, onde 1 mais 1 é 3. Essa visão sinérgica. A sinergia não se dá pelo conhecimento, pelo cognitivo, não. Você pode fazer o melhor plano de ação. Não vai ser sinérgico se não tiver interesse, se não tiver vínculo, se não tiver sintonia. E a sintonia, eu só me envolvo, eu só confio no outro quando eu não vejo sinal, quando eu não vejo um indicador de risco, né? Entendendo que pressionar para evoluir não é colocar o outro em risco.
Nós não podemos nos submeter à zona de conforto e ficar encantado. Não sei se vocês se lembram de Ulisses, na Odisseia. Ele faz uma viagem e essa viagem ela leva 10 anos. Por que ele ficou 10 anos? Porque ele se encontrou com a deusa Calypso. E essa deusa pegou eles. Ela era linda, sedutora. Ali naquela ilha ele tinha de tudo. Então, ali naquele lugar, ele ficou uma eternidade ali preso. Daí ele acordou e pensou, nossa, quanto tempo, eu preciso ir embora daqui. E aí sim ele seguiu a viagem dele. Então, nós não podemos perder tempo com impor, mas nós precisamos, é fundamental que a gente influencie para aprender com o outro e juntos evoluir. Não sei se eu respondi, Fernandinho. Vamos a Wellington. Quem mais? Wellington. Fala, Francisco, obrigado, viu, pela sua excelente palestra. Obrigado. Só um comentário. Eu demorei bastante para perceber que quem tem poder é a cadeira, tá? E não a pessoa, tá? Em determinada empresa, em determinado ramo de atividade. Mas o que eu queria trazer para você seria uma reflexão a partir de você, claro, tá? Da seguinte questão. Um pouco você já começou respondendo essa pergunta anterior, tá? Eu queria saber, veja só, a zona de conforto é conflitante com serenidade? E também, veja só, a ansiedade, tá, é conflitante com estar alerta? Ok? Obrigado. Perfeito. Eu vou convidar vocês a olharem a mesma expressão segundo dois olhares, o caminho do meio. Eu me encantei muito quando vivi com o Lama tibetano por 15 anos, tendo cursos com ele por 15 anos, e morando lá na Índia um pouquinho, o caminho do meio. O caminho do meio é uma das propostas de vida mais nobres, né? Porque nós não precisamos ficar nem tanto à terra, nem tanto ao céu. Nós precisamos encontrar esse caminho do meio. Eu não preciso ficar tão irado, mas também não preciso ser tão benevolente. O caminho do meio. Isso na visão oriental, notadamente budista, agora taoísta também. Agora, quando a gente olha para a Grécia, Aristóteles fala a mesma coisa. É necessário o caminho do meio. Só que os parâmetros de Aristóteles é um pouco diferente. Lembrando que é mais ou menos há 350 anos antes de Cristo. Ele fala uma coisa interessante. O caminho do meio é o caminho da coerência em função com o ambiente. Se alguém vem me roubar, vem me agredir, talvez isso seja o caminho do meio. Se eu for rude com quem é rude, talvez esse seja o caminho do meio. Porque eu preciso encontrar o caminho do meio entre a ignorância do outro e a minha sabedoria. Eu preciso, volto a dizer, falar a língua do outro, senão o outro não entende. Então, se está tendo uma invasão na sua loja porque está faltando álcool, está faltando arroz, sei lá, como na Venezuela, lá, tu me invadiu. Não adianta você, num momento de uma briga no bar, uma coisa assim, senhores, calma, não vamos nos entregar a situações, comportamentos agressivos. Por favor, gente, você vai ser espancado no meio dessa situação. Nós precisamos encontrar o caminho do meio, onde você não, numa situação de desequilíbrio, você não precisa alimentar o desequilíbrio, mas você precisa ter força o suficiente para se impor e parar para colocar uma reflexão que seja contundente nessa hora. Eu vou tentar aqui
com a minha voz, expressar a importância, lembrar vocês que nós temos 3 formas de nos manifestar. A nossa fala pode ser cognitiva. Eu posso estar aqui, Wellington, querendo responder a você, porque é fundamental que você tenha uma clareza daquilo que você está tendo dúvida. É um tom de voz. Eu posso aqui, Wellington, me dedicar a falar para você da melhor forma possível, porque eu senti que esse é um problema que você está vivendo. Terceira forma. Eu, Wellington, o que eu sinto dessa pergunta que você está fazendo é que é necessário o empoderamento sobre a situação, sobre o contexto, para que você imprima sobre o outro uma parada para que ele deixe de estar desequilibrado naquele momento. Uma pergunta, Wellington, você percebeu a diferença nos 3 tons de voz que eu expressei? Todo mundo aqui percebeu isso? Veja, quando tem uma forma de falar que é pensando. Se eu ficar pensando, querendo explicar para vocês o que eu estou pensando, o som, a minha atenção a produzir o som sai daqui. Então, olha, sabe o que é? O que está acontecendo é assim, 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 deixa eu te explicar. É uma outra forma de falar. Agora, quando eu falo, como eu estou falando aqui agora com vocês, quando eu falo daqui, com a certeza do meu peito, meu coração está falando com você, é outra coisa. Eu estou trazendo aqui a importância da comunicação, porque para responder essa questão que o Wellington traz, por exemplo, da ansiedade, eu preciso perceber como que eu estou me manifestando nessa ansiedade. Eu estou de cabeça quente, eu não sei o que fazer. Nossa, eu não sei, sabe? Eu estou deprimido. Eu preciso entender essa dinâmica interna para ser um agente de transformação. Por quê? O que é importante é o caminho do meio. Eu preciso enfrentar a ignorância que me deixa deprimido. Preciso enfrentar a ignorância que me deixa ansioso. Preciso enfrentar a ignorância que me deixa com compulsão de algum vício. Vício de sentar sempre na mesma cadeira, vício de ver sempre o mesmo canal de televisão, o mesmo programa, vício sexual, vício de maconha, vício de ser o chefe. Tem vícios. Então, é importante que eu me envolva com a necessidade de transformar a fantasia para que a realidade aconteça. Como que eu sei isso? Se eu estou aqui falando tudo isso que eu estou falando, e a cada 3 minutos está saindo uma pessoa indo embora, peraí, talvez eu esteja aqui na ilusão. A minha mente está mentindo para mim, dizendo que eu sou um cara fantástico, dando uma palestra fantástica e todo mundo foi embora e eu não percebi. E é capaz de amanhã ainda dizer, nossa, foi sensacional. Os caras não aguentaram, sabe? Não tinham nível para me ouvir, então foram embora. Oh, que pena, não? É coisa de doido. E tem gente que se engana desse jeito. Né? Vocês devem conhecer mais de um. O Francisco, você falou no começo da nova... Vamos falar do novo meio de trabalhar, né? O home office que veio para ficar. Você conhece a Nova Aliança, você sabe que lá nós temos algumas pessoas do home office e conforme a gente conversou à tarde, muitas pessoas vão continuar em home office quando voltar, né? Isso é uma tendência e eu vou fazer uma crítica aqui. Não sei se os outros podem depois também opinar ou aconteceu com eles, né? Para quem não sabe, eu tenho 35 funcionários, tá? E o que acontece? Eu recebo o material tudo no meu e-mail. Então, palestra do CRC, palestra do SESCOM, vários sindicatos fazendo palestras, lives, etc, etc, etc. E as pessoas não estão interessadas em ir lá assistir, aprender. Eu mesmo fiz 3 lives aqui falando de impostos
e muitas pessoas, os meus funcionários mesmo não assistiram, né? Então, estou dando um exemplo assim, que também essa parte da informática também que veio, esse negócio do home office, né? Tem pessoas que também não estão aprendendo a oportunidade de aprender. O que você acha disso? Algumas pessoas não estão dedicadas a aprender, correto, João? Muito bem. É muito importante que, ao olhar o outro, nosso filho, um funcionário ou um cliente, a gente entenda que nós somos a somatória de alguns condicionamentos. Como uma plantinha, a gente foi plantado quando pequenininho. Os 5, 10 primeiros anos da vida de uma pessoa, ela é muito importante. Se ela não assistiu isso eu falo muito, ainda falei sobre isso para recrutamento e seleção há 2 dias atrás. Se uma pessoa ela não tem uma história de participação, ela não vai... Esse modelo mental, essa dinâmica não esteve presente na programação dela. Então, mais cedo ou mais tarde, ela não vai ter poder para andar sozinha, ela vai precisar sempre de alguém como guia. É como um cego que precisa de alguém como guia. O cego pode ser uma excelente pessoa, pode ter uma sensibilidade fantástica. Eu já vi profissionais que não enxergavam nada, absolutamente nada, completamente cegos, e que tinham habilidades incríveis, mas ele precisava de alguém como apoio, como suporte. Então, é válido avaliar que essa pessoa tem essa história, porque nós somos também frutos de uma cultura, né? Então, tem uma cultura, às vezes, né? O pai, a mãe, a mãe empregada doméstica, o pai frentista, a cultura da obediência, a cultura da servidão, ela está ali presente no pensar desse adolescente, desse jovem adulto. E às vezes até uma moça bonita, um rapaz bonito, muito educado, mas não consegue sair da servidão, né? Então, é importante considerar esse aspecto, porque a gente já viu, vocês já viram aí empresas quebrarem. O pai era um grande desbravador, um grande empresário, um grande empreendedor, e aí, quando chegam os filhos, a empresa vai para o ralo. Eu e o João já falamos sobre alguns clientes da Nova Aliança sobre isso. Então, é muito fácil observar que aquilo que o pai não teve, ele deu para os filhos. Então, ele trabalhou demais, ele teve uma vida difícil, construiu uma casa, tem piscina, então ele deixa os filhos ficarem na piscina, deixa os filhos serem chefinho lá, gerente na empresa, mas sem competência, sendo pau mandado. Ele obedece o pai e ele não tem competência de enxergar, se envolver com o negócio. Então, naturalmente, essa pessoa, seja um empresário, seja um funcionário, eles não têm esse olhar, esse desejo. Volto a dizer, a integridade, às vezes, é excelente, mas não tem competência. Então, é importante que, para a gente selecionar as nossas equipes, lembrando do chá, né, nós temos conhecimento, habilidade e atitude, né, para a gente identificar as competências. Conhecimento, você pode fazer uma prova de conhecimento. Habilidade, você pode mandar executar. Agora, a atitude, você só tem... A única forma que você tem para verificar a atitude é fazer perguntas inteligentes, onde você vai ver se numa situação crítica da família, teu pai perdeu o emprego, teu pai morreu, enfim, aconteceu alguma coisa ali na família, qual foi o papel dessa pessoa que você está entrevistando, né? Ela teve atitude ou a mãe é que cuidou desse adolescente? A mãe foi trabalhar e deixou o adolescente em casa para ir para a escola. Ou ele
foi e ficando em casa ele cuidou de todos os filhos, ou ele ficou vendo a Globo, né? Então, entender esse contexto é muito importante, porque aí sim você pode contar com as competências e o compromisso dessa pessoa sozinha, porque ela não vai mais ter aquela equipe cobrando. Você vai confiar no prazo, você vai confiar na qualidade da entrega. Então é vital que essa avaliação seja feita. Não sei se eu te respondi, João. Beleza. Pessoal, tem alguém mais alguma pergunta? Paulo, por favor. Paulo. Vocês estão me vendo agora? Sim. Azar é de vocês, mas vamos lá. O Francisco é um amigo aí de alguns anos e primeiro eu quero te dar parabéns aí pela iniciativa e pelas palavras aí. Vocês não reparam que eu tenho 2 gatos, então o problema que o nosso amigo aí teve, aí eu tô tendo aqui também. E aí, eu fiquei muito curioso com o tema, que se trata da pós-pandemia. E aquela coisa assim, o que foi falado até agora, eu acho que se aplica tanto pós-pandemia, quanto antes da pandemia. Eu acho que são situações que são universais, dependendo do momento, né? A coisa do chá, e desenvolver, e não ter medo, e confiar, e tudo mais. Agora, o que eu tenho percebido, Francisco, e é uma coisa assim, eu acho que a pandemia, ela aumentou a distância da desigualdade entre aquelas pessoas menos preparadas, as pessoas que têm menos poder aquisitivo, as pessoas que, vamos dizer assim, têm mais dificuldades de adaptação, com aquelas que já tinham um know-how na área para fazer uma live, que tem capacidade financeira de ter uma boa internet, um bom computador, um bom celular para poder fazer o que a gente está fazendo agora, né? Porque a gente está falando aqui de São Paulo. A minha internet tem 300 mega. Agora, você vai para o Acre, é 4 mega e olhe lá, deve ser o top. Né? Você vai nas comunidades aí das favelas e tal, e no Rio de Janeiro, e aqui, até mesmo aqui em São Paulo, né? A maioria não tem nem internet, né? A maioria não tem nem como acessar. Então a gente vê que essa desigualdade, tanto que o Enem, né, foi cancelado agora aí por causa disso, né? As pessoas não estão conseguindo estudar. A maioria dos jovens não tem acesso ao estudo nessa pandemia, né? Então, assim, a questão da motivação, ok, eu acho que é atemporal. Agora, uma coisa que me intriga é o seguinte: como é que você diminui essa distância que apareceu assim de uma maneira muito pontual, né, com a pandemia, porque foi muito rápido, as pessoas tiveram que dar o jeito delas muito rápido e a maioria não conseguiu dar jeito nenhum, pelo que eu estou percebendo, não sei se eu estou equivocado, mas se você enxergar assim também. E como é que você diminui isso e como é que você também consegue sair na frente na pós-pandemia? Quais são as suas habilidades, quais são as suas vantagens que você pode usar para sair na frente no seu trabalho, nas suas relações profissionais pós-pandemia? O que a pandemia está ensinando para a gente, que a gente pode pegar isso e aprender essa lição e colocar em prática na pós-pandemia? Obrigado, Paulo. Excelente pergunta. Porque, primeiro, como eu disse no começo, bem na abertura, se quiser fechar o teu microfone, então, bem na abertura, eu comentei, toda crise, ela gera um impacto no ser, né? Onde necessariamente ele vai viver momentos da necessidade de adaptar-se a uma nova condição. Então, toda crise real exige que aquele ser, seja o urso no Polo Norte, seja a gente na pandemia, nós temos que, quem está vivendo a crise tem que se adaptar a uma nova condição.
E isso, então, tem uma forma de olhar, como você trouxe, e acho que é pertinente, eu vou falar disso, mas antes eu quero convidá-lo e a todos a sempre considerar que é a pessoa que está vivendo isso. Então, é um modelo mental que tem que se adaptar a uma outra condição, né? Diferentemente de um animal que mudou a uma condição climática e o peixe consegue ficar na lama e não só na água, ou num lugar mais seco. Tem alguns peixes que sobrevivem fora da água por algum tempo, né? Então, é interessante isso. A crise, ela necessariamente ela agrava, ela mostra com mais clareza o cenário fica exposto. Então, como eu disse, famílias que têm uma certa harmonia, a felicidade, o prazer, tudo vai caminhar melhor. Se não tem harmonia, a casa cai, vai ter pancadaria, vai ter depressão, vai ter uma certa agressão. Então, eu já estou respondendo a sua pergunta. Por quê? Porque em um país como o nosso, né, onde, então, o desequilíbrio social, né, ele é muito, muito, muito grande. Nós não vivemos no Brasil, nós vivemos no país chamado São Paulo, porque cada região desse país poderia ser um país com características muito peculiares, muito próprias, inclusive, vamos dizer assim, a própria legislação, que ela é nacional. Essa legislação se aplica a São Paulo, mas não se aplica ao Acre. Lá o cara leva um tiro na cabeça e joga ele embaixo de uma pedra, ou amarra um arame farpado com pedra e joga ele lá no rio, alimentou os peixes. Isso eu vivi, trabalhei na área de vendas, viajei o Brasil todo aí por alguns anos no mercado veterinário e pude conviver com pessoas que viram isso que eu estou falando. Então você está certíssimo que é um país que nós temos um desequilíbrio muito grande. Esse cenário de desigualdade social é um jeitão muito superficial de falar que tem uma desigualdade financeira, uma desigualdade educacional, uma desigualdade de moradia e aí por diante. Então, nós assistimos um grupo muito grande de pessoas, não poderia ser diferente, submetidas a esse sistema e que estão há décadas esperando que venha um salvador. Então, nós somos agora, eu, vocês todos aqui, nossos filhos também, vítimas ou não, né? Mas, enfim, estamos vivendo a consequência de um governo que há décadas aqui no Brasil existe de salvadores da pátria. Sempre então teve o Vargas, teve os militares, teve o PT, teve o Bolsonaro, e aí vai, são salvadores, são as pessoas, um grande grupo de pessoas votam no Salvador. Quero compartilhar aqui, eu dei aula na PUC, o próprio reitor da PUC de Porto Alegre fez um trabalho comigo de coaching interessante, e num certo momento eu falei com ele, irmão, que ele é padre, irmão, por favor, me fale uma coisa, como que a igreja, que tem um poder incrível de terras, de uma série de possibilidades de ação, por que os pentecostais, como a Universal, como uma série de igrejas aí, dominaram o mercado, se inseriram no mercado da prática das religiões e tal? Como foi isso? Ele respondeu com muita tranquilidade, não, nós não perdemos nada, a única coisa é que o Brasil ele é composto por um povo que tem uma mentalidade mágica, eles querem uma mudança assim. Então, quando aparece alguém que dá alguma coisa e promete que vai melhorar, as pessoas acreditam nisso. Então, nós estamos aí, somos frutos, né? Eu não estou aqui falando, não estou valorizando uma religião nem outra, só estou dizendo de um dado
de uma conversa sobre essa pergunta que você trouxe, longe de mim fazer algum comentário crítico a alguma prática religiosa. Então, o que acontece? É vital entender que um número muito grande de pessoas tem a visão de que vai vir algum mágico e vai transformar essa realidade. E dessa maneira, eles se comportam, se mantendo em condições muito tímidas, né? Sendo intensos naquele terreninho, né? Mas não intervindo na própria vida, né? Alguns, sim, algumas pessoas de favela mesmo acabam indo e sendo como um rapaz que pegou primeiro lugar na USP, não lembro agora o curso, foi em primeiro lugar, mas levou um tiro 2 anos depois e morreu na favela. Então, veja só que esse grupo social, ele se mantém submisso. Tem um segundo grupo, que é um grupo de liderança que segue os moldes do toma lá da cá, que às vezes é a esquerda, às vezes é a direita, né? Mas é o salvador, se sente que eu sou o cara, eu vou salvar, é desse jeito e vai dar certo. E tem um grupo muito menor, que talvez seja composto por nós que estamos aqui, né? Pessoas comprometidas numa transformação social, numa evolução humana, para que ocorra a expansão da consciência, para que as pessoas mudem a forma de olhar para a realidade, para que elas assumam o compromisso consigo mesmo. Então, agora, respondendo com clareza a tua pergunta, é evidente, né, que toda crise aumenta, ela dá, talvez não sei se aumenta, mas acho que ela dá um valor com mais clareza, ela leva mais clareza para a confusão já instalada. Então, a realidade é que você está correto. A desigualdade social vai aumentar. Ou vamos enxergar melhor essa desigualdade que estava um tanto quanto nas brumas. Existia uma névoa que impedia ou fazia a gente ter a ilusão de que isso não estivesse acontecendo. Mas a verdade é uma só. Um número muito grande de pessoas não tem poder sobre a própria realidade, vive em condições familiares submissas, empregos submissos, empresários que querem tirar o máximo possível do seu cliente, da sua equipe, enfim, uma ausência de descomprometimento. Então, eu não vejo muita mudança, Paulo, não pós-pandemia, né? Não vejo muita mudança no sentido que vai ter uma grande massa perdida, um grande número de pessoas, um certo número de pessoas ganhando mais fácil por conta da desgraça do outro, e um grupo muito pequeno, consciente, para poder promover uma real transformação na comunidade que a gente vive. Então, é dessa maneira que eu estou enxergando, espero que... Acho que caiu aí. Ah, não, só mudou um pouquinho. Caiu, Paulo. Francisco, então é isso que eu tenho a dizer. Eu gostaria... Reinaldo, só um instantinho. O Reinaldo vai fazer uma pergunta e depois a gente encerra. E eu queria fazer um convite para você, Francisco, se possível, na sua agenda, a gente voltar quinta-feira que vem, dia 4, entendeu? Seria maravilhoso. Essa semana a gente até fez meio corrido, a gente conversou na terça já para fazer hoje, mas se você puder ver na quarta, a gente trabalhar um pouco, convidar todos os amigos que estão aqui voltar novamente, né? E inclusive chamar mais pessoas também, que eu acho muito legal e está sendo muito esclarecedor. Reinaldo, sua pergunta antes de encerrar, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar o Cirilo aí pela palestra, a sua iniciativa. Obrigado. E eu queria pegar um pequeno gancho aí nessa questão da desigualdade e que os participantes aqui não levem por nenhum viés político do que eu vou dizer. Mas uma das coisas que, se vocês observarem um pouco o que vem acontecendo nos últimos dias, aí 60 dias da pandemia, é que
vamos elencar 3 coisas que são bastante visíveis. Algumas empresas que doaram bastante dinheiro para as campanhas da pandemia, da cura do Covid, enfim, que se moveram pela causa. Algumas comunidades menos favorecidas financeiramente, que a gente chama aqui de favelas, também se moveram. E a coisa que mais me incomoda não é dizer, o governo precisa me dar os R$600, porque eu vou morrer de fome. Não é isso. Mas é ver que, por que na sociedade civil, sendo nós, pagadores de impostos, trabalhadores, empresários, toda a sociedade civil em geral, não se move sem um motivo de força maior, como tem sido da pandemia, para tornar a nossa sociedade um pouquinho menos desigual, como você falou, Cirilo. Porque eu passo de carro pela porta da favela e posso me sentir absolutamente confortável ou achar que aquilo é absolutamente normal. Eu estou dentro do meu carro, seja ele um carro simples ou um carro um pouco melhor, e bate na minha porta um menino de 10 anos de idade vendendo uma bala. Enfim, uma série de outras coisas. Mas a inquietude que eu coloco um pouquinho para a gente debater no próximo encontro é por que a sociedade civil não se move se não é em momentos de que ela de certa maneira, empurrada a se mover. Por que ela não faz isso espontaneamente? Eu vou citar aqui alguns, vou trazer para responder a você, fazendo algumas analogias, né? Se você observar o comportamento da China, que teve aí uma ação muito vigorosa para resolver o seu problema interno com a pandemia, isso aconteceu, primeiro, porque é um governo autoritário. Lá ninguém decide se pode ou não pode ir no shopping. Fechou, acabou. Ninguém sai na rua. Então, a comunidade civil na China, ela atuou. Se você olhar para Singapura, Singapura também teve um resultado muito grande, mas eu não lembro o valor, mas se alguém te ver jogando um chiclete mascado no chão, existem câmeras para todo lado, bem mais do que aqui em Barueri. Barueri tem câmera para todo lado. Você será multado, porque eles têm uma leitura do seu rosto e você vai ser multado, como, por exemplo, foi o casal que transou na Itália. Não sei se vocês viram isso. Um casal manteve relação sexual na Itália há mais ou menos uns 30 dias no carro e a polícia pegou os caras num momento assim muito dinâmico, bem eufórico do automóvel. E eles foram severamente multados. Por quê? Não porque estiveram tendo um comportamento sexual. Pasmem, não foi por conta do comportamento sexual. Ela não era da cidade, então ela entrou na cidade sem autorização. E a relação sexual não era entre membros da mesma família. Logo, também isso daí contraria a lei. Então, publicamente ninguém pode transar com pessoas que não seja a mulher. Então, elas ganharam uma multa de R$5.500, 1.000 euros, por manterem relação sexual aí. Estou trazendo isso para mostrar que a comunidade civil ela só se comporta, o comportamento dessa referida sociedade, ela se dá por grupos. Então, não sei se ali na favela que você passa, não sei o número de pessoas que estão assinando lá a Casa do Saber, né, para assistir as palestras gratuitas da Casa do Saber. Ok, não tem internet, mas... Entendeu? Estou trazendo aqui para você a importância da gente ter o entendimento que no condomínio que a gente mora, seja ele horizontal ou vertical, nós vivemos com numa série de tribos, né?
ainda para um cliente muito frustrado com uma situação, eu falei para ele, então, um executivo onde houve o não pagamento de uma dívida de 2 milhões, eu falei, então, nós vivemos em um zoológico, né? Bem-vindo ao zoo. Existem animais predadores e existem animais que sofrem com isso. Então, a gente tem que aprender a olhar muito bem essa realidade. Porque, Reinaldo, não sei se eu estou enrolando, mas me dedicando a ser mais objetivo, essa situação que você traz está muito ligada a uma fantasia, que até eu disse há instantes atrás, a uma visão mágica, ilusória. O processo de conscientização social ele é demorado. A China tem alguns milhares de anos, a Índia tem alguns milhares de anos. O Brasil tem 200 anos, né? Tem menos que isso. A República, né? Se a gente lembrar que foi um golpe, não foi uma proclamação de república, mas foi um golpe, né? Então, a gente não tem unidade. A estrutura de gestão deste país não tem unidade. Talvez o que teve mais unidade foi Dom Pedro II, que plantou árvores ali no Rio de Janeiro. Então, essa floresta, que é a floresta do... Esse agora o nome, uma floresta ali que tem no Rio de Janeiro, uma floresta criada por Dom Pedro. Então, a gente não assiste... Tijuca, perdão. Quer dizer, perdão não, obrigado. Então, isso é incrível, né? A gente perceber que o governo do PT veio para fazer uma diferença e fez uma diferença maravilhosa, levando dinheiro para um monte de lugar, ajudando um monte de comunidade fora do Brasil. Né? Então, é muito delicado isso, né? As tribos, elas ainda não estão unidas o suficiente para promover isso que você falou a nível nacional. Mas esse grupo aqui, né, que agora tem 20 pessoas, provavelmente cada um de nós está com muita determinação na sua família, no seu ambiente de trabalho, promovendo essa conscientização. Né? Eu mesmo estou aqui, fui convidado agora pelo João para voltar. Se vocês estiverem aqui para a gente continuar, essa conversa vai ser muito boa. Eu mesmo estou criando um grupo de homens, porque os homens não têm muito espaço para conversar sobre maturidade masculina. Eu estou com um programa que se chama N4U, que é o novo para você. As pessoas precisam ter um novo norte, um novo olhar, uma nova postura diante da realidade. Eu estou fazendo o que eu posso, né? Então, acho que a resposta que eu tenho para te dar é que isso que você espera, isso que não está acontecendo, mas que você gostaria que acontecesse, exige uma ação muito mais complexa, porque a liderança, seja federal, seja estadual, municipal e das ONGs, elas, de uma certa forma, são manipuladoras. Então, isso nos restringe, né? Dificulta muito que isso aconteça. Não sei se eu respondi, Reinaldo. Pessoal, vamos encerrar. Eu tenho um curso também daqui a pouco às 8 horas. O que acontece? Todo dia às 18 horas, nesse link que vocês acessaram, a gente está aqui. Tá, eu, Francisco Guilherme, já estamos aí no 27º dia aqui, direto, né? Se vocês quiserem entrar, estão à vontade. Quinta-feira, se o Francisco puder voltar, contamos com ele mais uma vez para continuar o assunto, tá certo? Então, estarei aqui, então. Então, beleza. Boa noite para todos, bom descanso e até amanhã. Boa noite. Gente. Tchau, tchau. Eu tô